Fala pessoal, eu sou Rodrigo Solano, estamos começando mais um podcast CRMOL, uma série de conteúdos para você do mercado de shopping centers, para lhe ajudar nas suas tomadas de decisão, em algumas trocas de experiência. E o tema de hoje é o futuro do marketing de shopping. Como a inteligência artificial pode ajudar e impactar no futuro da experiência do cliente e da operação de shopping. E aqui comigo para bater esse papo, Braga Júnior, CEO e fundador da CRMOL, mais de 20 anos de experiência no mercado de shopping, com certeza tem muito a agregar com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Solano. Hoje vai ser um papo muito legal. Nós tentamos aí, vamos fazer uma tentativa de enxergar o futuro, olhar à frente aí. É um desafio, né? As coisas estão mudando tão rápido. E como vai ser o futuro agora, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? As mudanças estão sendo tão rápidas e tão grandes. É uma revolução da era da informação, com a inteligência artificial. E vamos aí, no bate-papo de hoje, tentar enxergar um pouquinho do futuro e quem sabe a gente consiga aí acertar algumas coisas. Vamos errar alguma coisa também, mas vamos fazer esse bate-papo e vai ser muito enriquecedor. Pois é, a CRMOL ela é uma empresa que se baseia muito no passado, que são os dados, né, construídos e captados com o tempo, para ajudar a prever e ter um controle talvez melhor sobre as ações futuras, né? E ao mesmo tempo que a CRMOL tem esse DNA inovador, tem uma frase que você, Braga, fala muito, que é o que é novo hoje, talvez daqui a algum tempo seja obsoleto, né? Então, para começar, a gente tem que começar olhando para trás, né? A gente sabe que as inteligências artificiais, a evolução da tecnologia já está nos impactando com o tempo, de um tempo para trás. Então, olhando para o que para o que já existe hoje em dia e para o que já se usa no mercado, o que é que você acredita que vai se consolidar de vez em 2026? Solano, eu diria que a inteligência artificial é uma realidade e ela vem mudando e evoluindo todos os dias. Tivemos aí nessa semana o lançamento aí do ChatGPT-5, que já evoluiu, uma ferramenta que já era muito boa, impressionantemente boa. E se a gente olhar no passado, eu mesmo estudei essa disciplina de inteligência artificial na minha graduação na universidade, no curso de engenharia de produção, e eu me lembro do professor ser muito incrédulo. Isso nunca não vai funcionar. E eu estou falando de 20 anos atrás, e o professor afirmar isso, que isso não ia funcionar. E eu confesso que muitas vezes que o termo era usado nesses últimos anos como inteligência artificial, não era realmente inteligência artificial. E agora, o que a gente está vivendo é uma inteligência real, nem diria artificial, e ela está presente no dia a dia já das pessoas, já é uma realidade. Então, eu uso o dia inteiro para as mais diversas tarefas, para planejamentos, para análises, e confesso que é o meu grande amigo hoje em dia. Muito bom. Eu acredito que há um tempo atrás, a inteligência artificial, que hoje está muito falada, esse termo inteligência artificial, a gente já convivia com ela em diversas coisas e não chamava tanto assim. O exemplo dos próprios aplicativos de GPS, por exemplo, o recalcular rota, já é uma inteligência que está ali fazendo uma ação que não é humana, né? Que é artificial. Mas a entrada do ChatGPT, que eu acho que é o exemplo mais expoente, trouxe para o cliente final e para a população geral o acesso à inteligência artificial. Então, eu acredito que antes, esse poder da técnica de utilizar a IA estava na mão das empresas. Hoje, os clientes estão com IA. Então, o que é que você acredita que os clientes que já têm acesso, que já baixam no seu próprio celular uma inteligência artificial desse tipo, gratuita, o que é que eles esperam da experiência que eles têm em shopping, na participação de campanhas, ou seja, no dia a dia no shopping, e que talvez o mercado ainda não esteja preparado ou ainda não está entregando? Vamos lá, um raciocínio bom de nós fazermos aí. Como o cliente tem na mão agora a possibilidade de tirar quaisquer dúvidas sobre quaisquer assuntos.
Se nós trouxermos isso para o âmbito do consumo, é possível fazer uma pesquisa e uma pergunta sobre determinado produto e ter ali uma opinião, vamos dizer assim, de uma inteligência artificial que tem realmente um raciocínio artificial. É um pouco diferente das tecnologias que você citou do GPS, que são modelos matemáticos que calculam rota e recalculam rota, mas você não podia perguntar antes pro GPS, essa rota não é muito perigosa, você não pode me sugerir outra? Com a inteligência artificial você pode. E você pode discutir. Quando vem uma resposta, você pode questionar a inteligência artificial, dar outras ordens, escrever bem. É importante, né? Porque é um desafio de você operar bem uma inteligência artificial, é fazer bem a pergunta, né? É claro que a gente percebe que ela cada vez mais entende o sintético, mas uma boa pergunta você tem uma resposta melhor. E até as pessoas que leem mais e que possuem um melhor vocabulário tendem a se dar melhor no dia a dia com a inteligência artificial. Mas o consumidor, então, ele tem ali a possibilidade de tirar quaisquer dúvidas a qualquer momento. A inteligência artificial, ela pesquisa em fóruns, em vídeos, em artigos na internet, consegue trazer tudo ali e já sintetizar uma resposta. Então, uma pesquisa que antes demorava, agora ela é muito simples e muito rápida, digitando ou até com voz ou até olhando uma imagem. E a gente fala que hoje nós temos aí o ChatGPT-5 recém-lançado. Esse vídeo já vai ficar obsoleto em pouco tempo, que já vai ter daqui a pouco uma muito mais evoluída do que ela, eu tenho certeza disso. Agora, em termos de shopping, em termos de marketing, o que nós podemos pensar? O consumidor está cada vez mais exigente, isso é óbvio, é uma frase muito óbvia. Mas e como eu posso utilizar da inteligência artificial para lidar com esse cliente que está cada vez mais exigente? Nós temos muitos dados, você mesmo falou, estamos coletando dados há muitos anos, há muito tempo. Os dados de muito tempo também é legal tomar cuidado com eles, porque dependendo da idade deles, já estão velhinhos também, não servem para muita coisa. A gente vê muita empresa usando dados mais quentes, porque as coisas estão mudando o tempo todo. E em cima desses dados, predizer o futuro e personalizar experiências para os usuários. Isso é o mais legal de se fazer. Nós temos várias fontes de dados em um shopping center. Nós temos desde as promoções, os programas de relacionamento, as interações de saque, achados e perdidos, fraudário, conexão Wi-Fi, fluxo de estacionamento, temos controle de clima, nós conseguimos saber se aquele dia choveu, se fez frio ou não. Tudo isso influencia. O meu shopping, ele tem só vagas descobertas, então no dia de chuva não é muito bom o movimento. Agora, estou numa cidade de praia, no dia de chuva, geralmente as pessoas não vão para a praia, vão para o shopping. Então, todas essas variáveis unidas, se você olhar a previsão do tempo em cima da data, dos dias que vão acontecendo e do que tem acontecido, você consegue predizer muita coisa. Tanto transformar experiências personalizadas para os clientes, que é o que todos esperam, isso é óbvio, é uma coisa que não tem como fugir, as pessoas querem personalização, querem esse afago, né? E a inteligência artificial tem tudo para dar as direções para que esse abraço seja realmente apertado e bem quentinho. Falando do mercado de shopping especificamente, a gente sabe que, embora o mercado ele reaja muito por tendência, a gente que tem a oportunidade de atender e conversar diariamente com diversas regiões do Brasil inteiro, desde os maiores shoppings aos menores, talvez, a gente saiba que as tendências regem muito as decisões do shopping, mas a gente também sabe que o time de cada um de entender e de colocar em prática determinadas inovações é diferente. Então, talvez nesse momento tenha algum shopping super inovador e super tecnológico que queira utilizar das inteligências artificiais para quase tudo. E ao mesmo tempo agora também tem em algum lugar um gerente ou uma gerente um pouco mais incrédulo, que acha que não é bom ainda usar isso agora. E olhando para a tecnologia na dinâmica de shopping, o que é que você acredita que pode diferenciar quem vai se destacar e quem vai ficar para trás sem a utilização das IAs? O varejo físico está vivendo um momento de ouro, um momento muito importante
que está tendo a oportunidade de transformar dados em relacionamento. E a inteligência artificial é o que vai acelerar todo esse movimento, tá? Então, se nós pensarmos que nós conseguimos rapidamente pegar essa massa, esse lago de dados, esse data lake, né, um termo em inglês, essa sopa de informações, e agregar a uma inteligência artificial para criar um planejamento estratégico, isso é o que há de melhor. Você falou de timing, né? A bola da vez, nesse momento, a tendência que nós recebemos aí de todos os dias é shoppings querendo criar programas de relacionamento. Então, hoje, 26% dos shoppings do Brasil já possuem algum tipo de programa de relacionamento. E mais da metade deles foram criados nos últimos 4 anos. Então, você vê como está mudando as coisas nos últimos anos. E os programas de relacionamento, eles precisam ser muito bem planejados. Não é algo simples. Não é só eu querer fazer e sem determinar regras. É preciso se debruçar sobre esses dados, claro, usando a inteligência artificial para interpretá-los das melhores formas e criar ali quais são as categorias, o tipo de estratégia que eu vou criar para o meu programa de relacionamento, os tipos de benefícios que eu vou disponibilizar, a verba que eu vou ter para fazer toda essa ação e incrementar, aí misturar, dá para fazer um monte de coisa, né? Misturar ela junto com as campanhas, com os benefícios, com as parcerias, com os lojistas, com o cinema, com o estacionamento, e aí nós temos visto muitas ações de muito sucesso e é muito gratificante estar vivendo esse momento com os shoppings. Eu adoro esse tema, o futuro do marketing, na verdade o guarda-chuva dele, né? Porque embora a gente esteja esmiuçando o detalhe IAs, inteligências artificiais, a gente passou pela... Esse futuro do marketing já aconteceu diversas vezes. Então, só trazendo brevemente um contexto histórico, né, da Sermol, que já está há mais de 20 anos no mercado, há 20 anos atrás, quando os shops faziam campanha com cupom de papel preenchido à mão, o futuro do marketing eram as campanhas via notebook. Depois que se criou o autoatendimento, o futuro do marketing é ter um quiosque. Depois da grande aceleração dos aplicativos e a palma da mão está tudo na mão do celular, dos clientes, o futuro do marketing era digitalizar para que os próprios clientes participassem sozinhos. E agora são as IAs e essa frase, o futuro do marketing, sempre vai ser muito presente porque o futuro está se renovando a cada dia. E sem só focar em IA agora, olhando para essa evolução que, embora a gente ache que já faz parte do passado, ainda existem alguns shops que fazem campanha com aquele formato via notebook, que é um formato automatizado, de sistema, mas o quanto você acredita que essas campanhas, vou chamar, mais tradicionais, que talvez não estão entrando passo a passo nessa evolução, que não é uma regra, mas que a gente tem visto como tendência, o quanto você acha que essas campanhas tradicionais vão perder espaço com a entrada cada vez mais de tecnologias e a não utilização delas por alguns shops que talvez acreditam que não é o formato ideal para seu público? Vamos lá, se nós pensarmos nessa evolução, nessa linha do tempo, do cupomzinho preenchido à mão, onde eu não tinha dados, eu tinha lá um monte de papel e diversos outros problemas, né? Porque o lojista mesmo entregava esse papelzinho para o cliente e poderia ter algum tipo de fraude também, algum tipo de descontrole na campanha. Quando nós digitalizamos, cadastramos as pessoas e começamos a interpretar notas fiscais, saber quanto que o cliente gastou, em que loja, ali é o começo dos dados. É o começo da geração de dados. Tudo bem, já sei quem é o cliente, as informações dele, quanto ele gastou, em que loja. É possível já extrair informações, relatórios. Mas nós podemos focar em diversos relatórios aqui. Eu gosto muito de falar da curva ABC, né? 20% dos clientes, dá 50% das vendas, quais são as características desses 20%, olhar os 80% também, que não estão consumindo tanto, e bolar uma estratégia diferente para eles. A gente pode fazer uma matriz ali, 2x2, 3x3, bolar estratégias diferentes para esses tipos de cliente. E aí você se debruça, começa a perguntar, ter resposta, né? Um sistema de informação de marketing, um sistema de apoio de tomar decisão, como é o CRMOL. Isso nós respiramos desde o começo, né? Desde o nosso princípio. O que a IA entra agora? A IA entra
facilitando e criando insights que nós não pensávamos antes. E as coisas são muito rápidas. Eu consigo, em poucos cliques, ter insights totalmente diferentes. E a massa de dados está cada vez maior. Nós estávamos falando de saber quanto o cliente gasta em que loja. Agora nós sabemos que produtos são consumidos e quanto custa cada produto. Agora nós temos o carrinho de compra dos clientes. O carrinho de compra, literalmente. Tanto o carrinho de compra do supermercado ou o carrinho de compra do e-commerce. E a gente já vive isso. Carrinho de compra abandonado no e-commerce. Nós somos impactados diretamente. Porque você esqueceu alguma coisa por e-mail, né? Por SMS. Volta aqui, às vezes vem um descontinho. E agora, o que nós vamos fazer com isso? Nós temos o carrinho de compra do varejo físico. Isso é uma revolução. E o que nós vamos fazer com isso? É fácil tomar uma decisão com toda essa massa de dados? Não, aí a inteligência artificial entra para criar os mais diversos insights e nos mostrar o que pode ser feito dessa forma. Então, até em termos de consultoria de um superintendente de shopping, um gestor de marketing, falar, peraí, essa loja ela não está indo tão bem, mas ela, em média, ela só possui 3 produtos no carrinho de compra. A média desse segmento são 5, 6. Ele está quase metade da média da quantidade de produtos no carrinho de compra dos outros. O delta de valor dos produtos. O produto dele mais barato custa X, o mais caro custa Y, e ele também está fora da média dos outros que estão indo bem. Olha que nível, olha que riqueza de dados. Então a gente está falando de usar os dados em um nível tão alto que nos permite melhorar relacionamento com o cliente final e trazer experiências, inovações, eventos e tudo, e também prestar uma consultoria, que o shopping tende a fazer isso, nesse ecossistema que é um grande marketplace. Se nós fazermos uma analogia com o e-commerce, um shopping center, ele é um marketplace físico com estoque físico. E quantos produtos tem lá? Tem produto à pronta entrega, não vai demorar para chegar. Vai lá, chega, respira shopping, toma café, sorvete e sai de lá com a sacola na mão. Essa é uma grande vantagem que o shopping tem em relação ao e-commerce. Todos esses sentidos que são aguçados pelo shopping. E em cima de todos esses dados, a IA vem para acelerar significativamente as estratégias, as decisões que devem ser tomadas e qual ponto chegar. Quando a gente comenta que, até no início do podcast, eu sempre tenho esse padrão de comentar que esse podcast é para o nosso mercado, né? Que é o mercado de shopping. Embora a CRMOL não seja um shopping, a CRMOL respira shopping há mais de 20 anos. E muito do que faz a CRMOL respirar shopping, além de estar em constante contato, consultoria, conversa, tirando dúvidas e conhecendo novidades dos nossos clientes, é a presença constante da CRMOL em eventos de reciclagem, de renovação, de network. Então a gente tem a oportunidade de ver muito as novidades que estão acontecendo em shopping, né? Como o Expo Shopping, como o Ena Super, que a CRMOL sempre está presente como expositora. Você, Braga, na pessoa da CRMOL também, em eventos fora do Brasil, trazendo novidades. Olhando para o hoje, o que você acredita que a IA, as inteligências artificiais, já estão impactando no dia a dia dos shoppings hoje em dia? Pergunta difícil. São as mais diversas ações que estão sendo feitas aí por cada shopping. Nós, no dia a dia, no tete-a-tete ali, conversando com cada um, percebe que raramente a gente tem um papo com alguém que não conhece ou que não usa ainda. Mas assim, ainda é muito pouco que está sendo utilizado, sendo bem sincero. O que a gente vê trocando experiências ali, hoje eu vou redigir um e-mail, eu já vou fazer uma apresentação, eu passo antes ali numa inteligência artificial, ele transforma um PowerPoint em tópicos para eu fazer um determinado evento, para uma conversa, ou umas coisas legais também. Recebi uma reclamação de um cliente em relação a alguma coisa que aconteceu, algum incidente que aconteceu no shopping, usar ali uma inteligência artificial para responder da melhor forma. Isso é um amigo nosso, o Walter Longo, fala muito, né? Nós temos um cinturão do Batman agora. Se eu não sou um bom redator, com a IA eu passo a ser um bom redator. Se eu não sou um bom ilustrador, designer, usando a ferramenta certa,
Eu tenho esse poder de criar designs e ilustrações de uma forma rápida. Então, é muito poder que eu tenho nesse meu cinturão do Batman aqui. Muita coisa pode ser feita. Então, isso acelera muito o processo em geral, né? Nós já estamos utilizando, em termos de empresa, CRMOL, em várias questões. Tanto no desenvolvimento de software, isso é fundamental. Qualquer empresa hoje de software usa. Eu acho que 0 empresas não usam. 100% das empresas de tecnologia e desenvolvimento usam. Tenho certeza disso. Então, foi o primeiro ponto que nós começamos a usar já há alguns anos. Isso acelera o nosso desenvolvimento, também melhora a qualidade dos nossos serviços. E na empresa como um todo, as pessoas, nós também utilizamos, respiramos, é uma diretriz nossa usar IA o tempo todo para as mais diversas funções. E nós conseguimos conversar com os gerentes, com os superintendentes. Foi um papo super legal nosso último na Super. E esse tópico estava em todas as rodas de conversa que eu fazia parte ali. E a gente entrou, você já usou isso, já usou aquilo. Eu estou usando para fazer aquilo. E agora, pegar os relatórios nossos ali, que a CRMOL gera, os dados da CRMOL, e aplicar também uma IA em cima, é muito legal. Os insights que são gerados são os mais diversos e os mais impressionantes e muito assertivos. E a IA não acerta sempre também não, tá, Rodrigo? Às vezes tem algo que você lê, peraí, isso tá estranho. Você pode conversar com a IA, fala, isso aqui você está errado, o dado correto é esse. Ele pede desculpa e corrige o texto. Então é muito legal e eu acho que é só o começo. Ainda temos, talvez, estamos em 2% aí, nós temos 98% ainda de oportunidade de usar a IA para melhorar o nosso dia a dia, no shopping como um todo, no marketing, na superintendência, na gestão com o lojista e na gestão com o nosso cliente final. Eu queria pegar um gancho no que você falou. Você comentou sobre a riqueza de dados e sobre quanto a CRMOL hoje usa no dia a dia, e é um diretriz da CRMOL, usar e explorar positivamente o máximo possível da IA. E queria que você falasse um pouquinho sobre algo que sempre foi um diferencial da CRMOL, que é o back-office de notas, o quanto a gente hoje utiliza a IA, né, a Pricer IA, para esse back-office com assertividade e principalmente no quesito tempo de resposta. Porque a minha pergunta era principalmente sobre qual a diferença de ter os dados em tempo real para uma tomada de decisão. Ótimo. Vamos falar um pouco da Pricer IA, que ela vem sendo evoluída e construída ao longo do tempo. Nós começamos a trabalhar com o processo de autoatendimento em 2014. Em 2014, as notas não tinham nem o QR Code ainda. Era tudo manual. E as tecnologias de reconhecimento de imagem, elas eram muito precárias também. Então, nós chegamos a ter muitas pessoas validando notas. Muitas mesmo. Estou falando em 2.000 pessoas. Era um volume muito grande de trabalho manual. E nós criamos, a partir de 2016, a Pricer IA. Que nós começamos a montar uma esteira de validação de documentos. Nós apanhamos muito no começo, porque eu falo que uma campanha ela precisa ter resposta imediata ao cliente. Esse imediatismo é muito importante. Nós temos um histórico de validação de notas em tempo médio menor do que 1 minuto. E às vezes nos tempos maiores ali, um tempo médio de 1,2 minutos. É um tempo rápido, um tempo que é tolerável para qualquer experiência. A gente vê aí algumas promoções em nível nacional ou até no nosso próprio mercado que às vezes demora 48 horas para validar um documento. Isso nós, CRMOL, achamos inconcebível. E na nossa esteira de validação, nós temos diversas etapas. E uma das etapas algumas das etapas envolvem inteligência artificial. Mas o que a gente mais faz e da melhor forma é ver a veracidade e a reputação daquela nota. Então, nós conseguimos verificar digitalmente, checando nas federações, mais de 82% dos documentos, nós temos uma veracidade, uma chancela dos devidos órgãos competentes de que aquele documento é verdadeiro. Nesses documentos, nós conseguimos o carrinho de compra, que eu falei, os produtos,
E é claro, nós temos alguns documentos em que isso não é possível. Tudo bem, eles são validados com uma reputação menor, mas eles ainda passam e a gente consegue ver possíveis fraudes. Isso é muito legal, porque com a IA também, a gente está falando da IA para o uso bom, mas também ela pode ser usada por criminosos. A gente tem as deepfakes que falam, né? Que pessoas às vezes se passam por outras. Você imagina num documento, se eu consigo copiar o seu rosto, a sua boca se mexendo com a sua voz e falando o que você não falou, você imagina a manipulação de documentos. Então é muito importante, dentro de um processo de validação de documentos, essa chancela de que o documento é verdadeiro. Isso nós temos feito de uma forma muito legal e também não só sendo verdadeiro, mas também tendo a credibilidade da campanha que ela pede, que eu falo são as remoções dos produtos proibidos, que é algo complexo também, é a remoção dos produtos que não podem participar da promoção, as bebidas alcoólicas, com um certo teor alcoólico, são os remédios, e vários outros aí que estão na lei, vários outros produtos estão na lei. Então nós temos isso tudo mapeado e mesmo nessa esteira que parece tanta coisa que eu falei, a resposta vem rápida, às vezes instantaneamente. Essa era... Acredito que você já respondeu parte disso, mas essa era a minha próxima pergunta. O quanto a inteligência artificial possibilita que a transcrição de notas seja ágil, quase que imediata e, ao mesmo tempo, segura, né? Passando por todos esses mecanismos antifraudes que a Sermol e a Prizor colocam no mercado. O quanto é possível com a IA, obviamente com pessoas por trás da melhor maneira possível, mas o quanto a IA facilitou e possibilitou que esse back-office de notas seja rápido e também seja seguro. Vamos dar alguns exemplos aqui. Nós temos um comportamento de compra já determinado, um comportamento normal de um consumidor. Então, qualquer anormalidade já gera um alerta, uma possibilidade de isso de uma ação de um consumidor ao participar de uma promoção. Se alguém vem com 1000 notas participar, essa é totalmente atípico e muito pouco provável de ser verdadeiro. Então, é muita possibilidade de fraude. Estou dando um exemplo extremo, mas existem outros exemplos menores que evidenciam essa reputação. Nós também temos a análise da reputação da loja, do CNPJ que está emitindo aquela nota. Por exemplo, eu consigo validar na Receita 90% das notas desse CNPJ. E de repente começa a vir um monte de nota que eu não consigo validar. Peraí, ela tinha um histórico de 90%. E agora não está. O que aconteceu? Houve uma intervenção naquele sistema? Eles começaram a gerar errado? Ou essas notas estão sendo geradas de forma fraudulenta? E aí a gente consegue já fazer um freio daquilo e aquilo precisa ser moderado, aí no caso, muitas vezes por uma pessoa. E se é moderado por uma pessoa, aí olha ali essas possibilidades de fraude. Essas possibilidades de fraude, eu estou falando com o avião andando, né, com a campanha acontecendo, sim, mas também temos a possibilidade de análise após a execução de um sorteio, né, após a apuração. Após a apuração, antes de entregar o prêmio, é possível fazer essas análises também. Por isso, até uma dica que eu dou aqui para quem for fazer um sorteio, que faça a promoção até um dia, mas faça a apuração uns 5 a 7 dias após o final da campanha, da participação. Porque é um tempo de fazer as análises e também deixar as pessoas que, por algum motivo, tentaram participar da promoção e não houve uma possibilidade, atender esses retardatários que ficaram sem conseguir participar, mas que querem participar e têm o direito porque compraram no período correto. Então, essas correções, esses ajustes são possíveis. Se é uma campanha que há impressão de cupons e os clientes que não imprimiram os cupons, o shopping vai fazer isso por eles, é o tempo de fazer essa impressão da melhor forma e é o tempo também de planejar a apuração. Então, se eu vou dar vou fazer um sorteio e vou ter um prêmio ou alguns prêmios, é importante que se apure mais de um cupom. Vou dar um exemplo de um carro. Sorteia 5 cupons. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O primeiro, vamos olhar ele. As notas que geraram aquele benefício estão ativas? Elas existem? Fazer uma análise minuciosa.
Não, ó, tem uma nota aqui que foi emitida, mas foi cancelada após esse período. Tudo bem, então. Esse aqui está impugnado, vamos para o segundo. Então, com 5 é uma segurança aí e é algo que a gente vê como importante. É tão simples fazer, só combinar em termos de regulamento e fazer essa apuração com certo tempo é importante. Numa reunião que eu participei numa das várias reuniões, né, que a gente participa com a assessoria jurídica que vai regulamentar a campanha, uma vez a advogada comentou que hoje em dia, quando vai se sortear o vencedor, não se sorteia mais o ganhador, se sorteia o postulante a ganhador. Porque junto com a análise dos dados e com tudo que o sistema consegue captar de informação, é muito importante que antes de se anunciar quem é o vencedor, que se faça essa verificação de se aquele cupom ou aquele número da sorte vencedor de fato está cumprindo todas as regras, não é uma nota que foi cancelada, não foi uma tentativa de fraude que por algum processo tenha passado. Sobre esse gancho que você falou de nosso papo com assessorias jurídicas, até isso é legal. A gente falou em outro episódio do nosso podcast sobre a clareza das regras, né? Se você submeter, antes de aprovar um regulamento a uma análise de uma IA, perguntando às vezes no prompt as possíveis fraudes, onde eu posso melhorar, o que pode estar confuso, o que pode estar difícil de comunicar, isso já é super legal. Até esse ponto de postulante a ganhador algo fantástico. Outra coisa, às vezes cuidar, se você vai fazer vários sorteios, fazer de uma forma que os sorteados só podem ganhar uma vez. Eu vi alguns casos aí nos últimos anos de cliente ganhar 2, 3 carros na mesma promoção. Isso é ruim, né? Vamos premiar mais para pessoas. todo mundo, né? Menos para ele que ganhou 2 carros. Com certeza. Mas, poxa, é uma linha tão simples. Se você ganhou um e seu nome for sorteado novamente, nós vamos sortear outro. Só pode ganhar um carro por pessoa. E eu vejo que isso falta em promoções que são grandes, né? Se eu estou dando mais de um carro, não é uma promoçãozinha com uma verba qualquer. É uma promoção com uma verba significativa. E não faz sentido nenhum, na minha opinião, eu entregar 2 carros para a mesma pessoa. Falando sobre o processo que a gente estava comentando anteriormente, teve um momento que você falou que, embora o processo ele tenha toda uma engrenagem automatizada, chega um momento que, caso haja algo que foge do padrão, uma pessoa analisa de maneira inteligência real, não mais artificial, aquela situação. E embora o tema de hoje e vários outros papos vão envolver IAs, tecnologia, entre outras várias coisas automatizadas, a gente sabe, pelo menos essa é a minha grande opinião, que as pessoas que estão por trás de tudo isso nunca serão substituídas. Na minha sincera opinião, você, gerente de marketing, coordenador de marketing, quem planeja as grandes ações, as cabeças pensantes, eu gosto desse termo, nunca vai ser substituído, né? Então, assim, o quanto você acredita que vai fazer diferença e se faz realmente diferença a tecnologia existir e talvez até o shopping ser ser um equipamento tecnológico que investe em IA, mas talvez as pessoas não estarem preparadas, ou eu diria outro adjetivo, não estarem dispostas. O quão faz diferença, talvez até existir a tecnologia, existir a contratação de sistemas, de IAs que vão fazer diferença no dia a dia, mas se a equipe humana não estiver preparada e disposta para isso. O que a IA exige, de uma forma geral, é uma boa pergunta. Se eu não tiver o que perguntar, eu não tenho resposta nenhuma. Se nós pensarmos que os trabalhos manuais, a gente está falando aqui de análise de documentos, que em alguns momentos precisam de uma interação humana, eu sinceramente acho que em pouco tempo nós vamos conseguir fazer isso melhor do que qualquer humano. Nós estamos caminhando para isso, num futuro muito próximo, talvez esse ano ainda, a gente consiga fazer análise de documentos de forma que a IA faça a análise melhor e mais assertiva do que um humano. Mas assim, tem que ser tudo muito bem programado, muito bem planejado, muito bem combinado. Existem várias situações
em que você simplesmente coloca uma IA para resolver um problema e às vezes a inteligência humana, ela engana a IA e passa batido. Eu estava vendo um exemplo de um cara que comprou um carro, se eu não me engano, por $5. Eu não sei dizer esse case total aqui, mas ele estava negociando numa concessionária nos Estados Unidos e ele deu algumas instruções para a IA, ó, concorda com tudo que eu falar, e foi enrolando e no final ele conseguiu comprar da IA um carro por $5. É um exemplo extremo, mas não podemos deixar de ver isso, né? Porque se a gente deixa uma coisa não tão segura para responder ao nosso cliente final, nós podemos ter problemas sérios com isso. Porque quem está do outro lado, a maioria das vezes, não percebe que é uma IA que está respondendo. Então, eu estou falando aí da IA de uso para atendimentos automatizados ao consumidor. Mas isso também é uma tendência. Eu acredito que... Acredito não, é um dado já. As empresas que atendem o consumidor estão reduzindo significativamente as posições de atendimento pelo uso da IA no primeiro contato, e às vezes chega no nível de suporte mais avançado, aí sim, vai para uma pessoa, mas os primeiros atendimentos ali, a força de frente, ela tende, já está acontecendo, já é uma realidade e ela está virando IA. Muito bom. Embora nosso sistema, né, embora o CRMOL ele lide e resolva problemas de diversas áreas do shopping, operações, segurança, superintendência, entre outras várias áreas, a gente acaba conversando no dia a dia principalmente com o marketing. E o marketing tem como grande diferencial a criatividade, a literal criação de novas ideias que são impactantes, que são transformadoras e que muitas vezes são dignas de prêmio, como a própria Brassi tem o padrão de premiar os shoppings, né? E ao mesmo tempo que às vezes a gente recebe ideias mirabolantes que a gente fala, pô, confere no relatório do ano passado se essa tua ideia vai dar certo, porque talvez, de acordo com o relatório, não é muito bem isso que seja o público-alvo, alguma coisa assim, né? Como você acredita que é possível criar a cultura de dados, de análise de dados, sem engessar a criatividade? Solano, a criatividade é o que move, né? O marketing, vamos dizer assim. E se você pensa em uma ação diferente, que nunca foi criada, em algo novo, o que mais vai ter gente falando que não vai dar certo. Pô, você tá maluco? Isso nunca vai dar certo. Nós ouvimos isso quando criamos autoatendimento. Ah, você vai enviar uma nota e vai para a nuvem, alguém vai transcrever na nuvem, vai voltar e vai gerar... Você tá maluco? Isso nunca vai funcionar. Ouvimos muito isso. E talvez naquele momento a gente estava conseguindo enxergar um pouquinho o futuro. Porque era um momento que não tinha muita tecnologia ainda, os shoppings tinham internets precárias e era difícil isso em 2013, 2014, quando começamos a criar esse projeto. E depois, pô, conseguimos enxergar, tivemos essa luz aí e isso tudo deu certo e revolucionou as promoções. Ótimo. O que nós acabamos? Com filas e com fricções para participar. Democratizamos os tipos das campanhas. Beleza, ponto. Marketing. Nós temos as campanhas tradicionais, os sorteios, os compre e ganhe, e eles são muito bons. A gente sabe o volume de participação que esse modelo consagrado já traz. Mas esse modelo não é usado só em shopping, é um modelo usado pela indústria, pelos supermercados e pelas grandes marcas no Brasil e no mundo. E o ser humano é muito movido pela fé. O sorteio é algo gostoso de participar. Eu estou correndo um risco de ganhar alguma coisa. Isso vale muito. Então, mas isso é tradicional. Vou dar um exemplo aqui de uso de inteligência artificial baseado nos dados que já foram coletados, por exemplo, para uma ação que vai acontecer e eu às vezes não tenho tempo de criar um grande planejamento. Por exemplo, vai ter o dia do hot dog e ele é o mês que vem. Estou em cima aqui. Tá, tem uma verba pequena, tenho esse público. Se eu extrair esses dados e usar uma IA como a Manus, por exemplo, para criar um planejamento para essa ação, você vai se surpreender com o que pode sair ali desse planejamento. Então, eu estou falando aqui de algo simples, mas aí nós temos um calendário super legal, também disponibilizamos para todo mundo, e que pode ser muito legal e surpreender positivamente em um evento que é uma grande tendência do shopping também. Sei lá, uma degustação, uma brincadeira com criança, seja lá o que for, mas usa a inteligência artificial como seu amigo ali para criar um grande planejamento
como esse exemplo simples que eu disse, mas que pode ser trazer muitos bons resultados. Muito bom. Eu acho muito legal esse tipo de ideia mirabolante que, como você falou, pode ser que não dê em nada, pode ser que não dê certo, mas pode ser que vire uma tendência. E toda tendência hoje foi uma ideia mirabolante lá atrás, né? Tipo assim, provavelmente tudo que é tendência hoje, quando foi pensado há tempos atrás, era bizarro, assim, era completamente diferente de tudo que já existe hoje em dia, e alguém peitou. E alguém falou, mesmo sendo diferente, eu vou tentar. E transformou em tendência. Então, é muito bacana poder trabalhar com essa inovação e poder trabalhar com tantas cabeças pensantes do marketing de diversas regiões, diversos padrões, para extrair esses resultados. Nós temos também as questões de benchmarking, né? Isso, muitas coisas que dão certo, às vezes em outros países, e abrasileirado, né? Trazendo para nós, para nossa realidade, dão certo. Eu acredito que nós fazemos muitas coisas baseadas aí nas tendências do mercado americano, mercado europeu, mercado japonês. Então, é legal trazer isso. Quem não lembra aqui do peixe urbano, né? Sim. Do Groupon, como que era o nome? Venda coletiva. Das vendas coletivas. Isso foi uma tendência que veio de fora. Foi passageira, veio para o Brasil aqui e... Foi uma febre. Foi uma febre. Mas, poxa, foi uma febre que veio de fora. Deu certo ou não? Isso eu nem sei dizer. Acho que não, porque degradava, era muito barato as coisas, né? Mas os consumidores gostaram de conhecer aquilo. A ideia era legal. Acho que ainda existe. Não é mais aquela febre, ainda existe aí numa proporção bem menor, mas foi algo que veio de fora. É legal ver essas coisas. Eu gosto muito de falar do case do Starbucks. O programa de fidelidade do Starbucks nos Estados Unidos, ele é fantástico. Ele é uma cafeteria, mas hoje todo mundo... Tem vários artigos na internet aí que comparam o Starbucks a um banco, né? Então, o programa de fidelidade deles é muito claro. Para quem quiser conhecer, pesquisar um pouquinho. Ele é uma barrinha de pontos, que vai de 0 a 400. E em cada 100 pontos, você tem direito a um step de um benefício, que vai desde um café grátis até um copo daqueles de brinde bem legal ali deles. Então, a regra é bem clara. Você vai vendo visualmente as suas estrelinhas. E como você ganha estrela? No caso deles, é a cada $1 uma estrela, mas se você pagar com a carteira digital deles, que é um wallet, que você coloca o dinheiro adiantado, você ganha 2 estrelas por $1. Então o que eles fazem? Eles fazem você sempre deixar um dinheirinho guardado antecipado ali para eles. Esse dinheiro eles estão investindo e fazendo outras coisas. Fora, outra estratégia deles é usar o gift card como uma grande moeda. Então é o seu aniversário, né, Solano? Você é lá de Recife, eu tô aqui, eu sou seu amigo, eu quero te presentear. Eu mando um gift card para você, por exemplo, de $50. Esse programa não existe no Brasil, tá, gente? Eu tô dando um exemplo, mas no Brasil acho que isso não é possível fazer. Mas eu te mando um gift card de $50, você fica, que legal, o Braga mandou $50 aqui, pô, obrigado, eu vou lá um dia. E às vezes você esquece. Aí entra no breakage. Das pessoas que têm o direito a alguma coisa e não ganham. O breakage do Starbucks hoje está em $1 bi, no último artigo que eu li, de gift cards gerados que não foram utilizados. Então, estão sentados em um dinheiro muito legal. E talvez se todo mundo fosse usar isso de uma hora para outra, talvez, será que eles teriam caixa? Acho que sim, né? É uma empresa grande. Mas olha a estratégia, olha a visão. Eu não vi nada parecido com isso aqui no Brasil ainda. A gente tem aí as carteiras digitais, já algumas mais consagradas e outras não. Mas o nosso mercado de shopping, a gente sabe que a nossa realidade é diferente. E nós estamos muito aí na questão da experiência, de trazer o cliente para o shopping, usando o físico e o digital. E a minha sugestão é não digitalizar tanto. Usar como uma ferramenta aqui, mas tira da telinha do celular e vai ver vitrine. Valorizar a experiência do físico real, né? Isso mesmo. Entrando na reta final do nosso papo de hoje, a gente sabe que tem shoppings, gerentes, superintendentes que vão estar nos assistindo e pensando, tudo isso que eles estão falando, ou eu já faço, ou eu já penso nisso, ou já está no meu planejamento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que tem muita gente que pode estar nos assistindo que está pensando, meu Deus, eu não faço nada do que está sendo falado aí. Meu shopping não entrou ainda no ritmo de inovação, ou não está pensando nisso, ou tenho outros problemas que não consigo olhar para isso aí ainda. O que é que você diria
que seria um primeiro passo importante para quem quer aplicar essa transformação, eu não vou dizer digital, mas essa transformação tecnológica, que não tem nada ainda, sabe? Mas qual seria o primeiro passo para quem quer dar esse salto, essa transição de transformação em 2026? Um grande passo que a pessoa pode dar é chamar a gente para conversar, né? Nós vamos ter o maior prazer de atender, fazer uma análise junto com as pessoas do que pode ser feito naquele shopping, naquela estratégia, analisar o que vem sendo feito, ou se nada tem sido feito, ou o que eles estão pensando. Depois do EnaSuper, nós fizemos diversas reuniões aí com superintendentes que ficaram entusiasmados com as coisas que nós discutimos ali nos cafezinhos e no dia a dia. Nós temos até algumas viagens marcadas para fazer algumas visitas. E eu acho que é isso, jogar aberto, pensar o que dá para ser feito com a verba que eu planejo ter aqui. E vamos juntos aí, a quatro mãos, construir um futuro usando dados, inteligência artificial e tudo para vender mais e causar uma melhor experiência de consumo ao cliente final. E melhorar o relacionamento também, shopping lojista, shopping cliente final. E nós estamos aqui à disposição para fazer isso. Braga, a minha última pergunta aqui era qual conselho você deixaria? Mas não tem conselho melhor que esse que você deu. Então, assim, eu acho que você fez um fechamento perfeito. Você vai poder falar, obviamente, se quiser falar mais alguma coisa. Mas eu acho que você fez um fechamento perfeito, que eu acho que estar junto de quem está pensando nisso também, sabe? Na oportunidade que eu tenho de conversar também com shoppings, é sempre deixar claro que tudo que a gente fala de tecnologia, de inovação, de grandiosidade, a gente também tem estruturas e formatos desde da sua maior campanha à sua menor campanha, desde o seu maior budget de investimento até um investimento um pouco menor. Então, se você tiver algum outro conselho para dar, pode dar, mas eu achei esse fantástico, que chama a gente para conversar, para pensar junto, sabe? Mesmo que não se transforme em negócio, mas com certeza vai sair um crescimento muito bacana para todo mundo. Solano, com certeza. Nós estamos preparados para receber todo esse tipo de demanda. Nós temos uma equipe comercial que faz parte aí, eu, você, Rodrigo Solano, o André, o Carlos, que nós estamos aí prontos para atendê-los e fazer essa primeira entrada para esse primeiro bate-papo. Depois nós temos toda uma retaguarda de equipe. Nós temos o Murilo, que é gerente de projetos, o Luiz, nós temos o Fábio, que é nosso especialista em CRM, nós temos o Américo, que é o nosso diretor de desenvolvimento, nós temos o Danilo, que é o nosso diretor de infraestrutura, que está à frente aí também das nossas questões de LGPD e de ISO da segurança da informação, que nós estamos aplicando, e esse ano ainda nós vamos ter essa certificação, nós vamos ser a primeira e única empresa a ter esse selo de segurança da informação, que é algo muito importante. É legal, na hora também de escolher o parceiro de tecnologia, ver o histórico dessa empresa, verificar a infraestrutura que ela tem para atender, porque a gente sabe, shopping, promoção, dados não são brincadeira, é algo para ser levado muito a sério. E nós nunca vivemos incidentes de vazar dados ou de fraudes ou de nada. Nesses mais de 20 anos de história, nós temos aí o orgulho de falar que nunca perdemos um banco de dados de um cliente e nunca fizemos essas lambanças que a gente vê que às vezes acontece no mercado, né? Então, nós humildemente nos colocamos à disposição para discutir sobre isso, né? Eu tenho certeza, você também é um cara que tem muita bagagem, como toda a nossa equipe, né? Nós temos mais 2 pessoas fisicamente em São Paulo, né? Que é o André e o Carlos, o Lucas aqui na nossa equipe, aqui em Maringá. E vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Muito bom. Acho que foi um fechamento muito legal você falar de pessoas, porque o papo inteiro a gente trouxe esse mix do quanto a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial, ela sempre anda em conjunto com pessoas, né? Então, alguns nomes foram citados aqui, mas é só uma parte da grandiosidade da empresa e das pessoas que estão por trás de cada ação, de cada campanha, de cada atendimento, de cada sistema que a gente tem a oportunidade de atender e de servir para vocês. É isso mesmo, Solano. Além das tecnologias que nós temos, da infraestrutura, do nosso espaço físico, que é maravilhoso, um ambiente que inspira inovação, nós temos mais de 70 pessoas
trabalhando, cada um com as suas famílias. Alguns têm filhos, outros não, mas nós trabalhamos aí com bastante humildade, retidão nas nossas atitudes. Não acreditamos em atalhos, não acreditamos em sucesso rápido. Nós acreditamos que o crescimento ele é constante, desafiador e é algo que nós amamos. Nós amamos o mercado de shopping center. Nós respiramos isso todos os dias. Amamos promoções, amamos dados e eu vou falar para você, nós estamos amando a revolução da inteligência artificial. É uma delícia trabalhar com isso. Quem ainda não trabalha, quiser conversar um pouquinho sobre isso, às vezes o básico, também pode nos chamar para conversar sobre isso, para inserir ali, às vezes na vida pessoal, às vezes nem quer contratar. Pode bater um papo com a gente, que até nisso nós vamos estar à disposição para fazer. É gostoso fazer isso. Muito bom. Braga, mais uma vez, obrigado pelo papo. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Você foi impecável mais uma vez. E em breve, mais uma vez, vamos gravar mais vezes aí, mais bate-papos interessantes. Vamos lá. A gente fala muito sobre a troca, né? Sobre a troca com as pessoas. E a gente já teve até a oportunidade de alguns clientes e parceiros virem até a nossa fábrica de software aqui em Serrimol, aqui em Maringá, aqui na Serrimol, conhecer a nossa estrutura. É muito bacana. E eu tenho sempre falado que espero que daqui a pouco tempo a gente tenha parceiros e clientes aqui também na mesa, conversando com a gente, trocando experiência, que muito do que a gente sabe hoje, muito do que a gente tem de experiência e de bagagem vem das coisas que a gente aprendeu e conviveu com vocês. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu. Tem um material bem bacana, tá? Sobre esse papo que a gente falou aqui, que é o nosso e-book O Futuro do Marketing de Shopping. Então, você pode baixar no link que está aqui na descrição, ou no link da bio do nosso Instagram, ou pode falar com qualquer um de nós, que a gente vai ter o maior prazer de mandar isso para vocês, e que a gente está sempre tentando colaborar e incentivar essa tecnologia e essa evolução para todos os nossos parceiros e clientes. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.